limoeiro. Oi, mundo! Hoje nós vamos dar um rolê lá em Belém do Pará para conversar com o grande mestre Aritanã, mestre da cultura popular, instrutor de oficina, compositor, enfim, ele tem uma história imensa e de muito tempo. Aritanã, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Elia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo. Tá? Eu fico feliz em poder contar a minha história para vocês, né? E é isso, estamos aqui. Percussionista, compositor, oficineiro, mestre da cultura popular, enfim. Me conta aí essa trajetória que passa por muitos lugares. Pois é, a história é a seguinte, ela começa, a minha mãe biológica não pôde me criar. Então ela vinha para Belém para me ter. E ela me tem no dia 3 de março, na Santa Casa. Minha família toda é marajoara, né? Tanto de avós, né? Pai eu não sei quem é. Eu sou o terceiro filho dela. E aí a minha mãe de criação fica sabendo que não podia ter filho e vai na Santa Casa me pegar no dia 3 e providenciar o meu registro. E aí fui registrado dia 13 de março de 1958. Fui criado na Pedreira durante mais ou menos umas 3 décadas, final da década de 50, 60, 70 e 80. Então, o que hoje eu sou, eu agradeço a minha mãe de criação, não tinha babá, então ela tinha que me levar para tudo quanto era canto. E com isso eu fui me formando, porque ela era uma pessoa diversa, entendeu? Ela, apesar de ser católica, mas ela tinha amigos de outras religiões, então, para onde convidava ela ia, e eu junto. E nisso eu fui me criando no meio de tudo. A Pedreira era o berço cultural de Belém, acontecia tudo na Pedreira, a Pedreira era o único bairro que tinha 2 cinemas, tinha todas as religiões, acontecia a Batalha de Confete, que acontecia em frente o Pedreira Bar, que é ali no mercado, ali na Maurício Campino Miranda, e também tinha a Suburbana do Norte, que a mamãe conta, que é onde é um supermercado, o primeiro supermercado de Belém, que foi o Carisma. Lá acontecia todas as manifestações, lá ia cordão de pássaro, de boi, antigamente tinha cordão de peixe, que é a mesma coisa, só que peixe, né? E carimbó, enfim, tudo. Eu costumo dizer que eu fui abençoado em relação ao meu bairro. Por quê? É o bairro de Eneide de Moraes, é o bairro do Ari Lobo, do Vavá da Matinha, do Bola 7, que é um encontro que o Bola 7 foi embora para o Rio de Janeiro. Era um negão que cantava pra caramba. O nosso Ari Lobo e o Vavá da Matinha era na mesma vibe que o Jackson. A única diferença é que eles não tocavam o pandeiro. Mas os mesmos tipos de música que eles defendiam na época, que eles cantavam, era a mesma coisa que o Jackson fazia. A única diferença é que o Jackson, além de ser nordestino, ele tocava pandeiro. Isso era um diferencial. E eu fui criado nesse meio, nas manifestações culturais, nos cordões de pássaro, de boi, escola de samba, bloco. E isso foi me impulsionando, né? Foi me incentivando a gostar disso. Mamãe, por exemplo, conta que me levava num carrinho com 3 mamadeira, que eu sempre fui de bom de boca, que é para ficar a noite toda vendo a Batalha de Confete, não perder nenhuma escola de samba, e eu ali. Era para terreiro de umbanda, terreiro de candomblé, tenda espírita, enfim, tudo quanto era canto ela me levava. E eu fui criado nisso, eu fui ao Gandhi, terreiro, eu toquei na igreja, eu fui da igreja católica, toda essa relação de música. E como eu tenho mais de 60, quase todas as pessoas de 60 naquela época, não tinha muitas condições, então as condições era ter um rádio, no máximo, né? No máximo um rádio, não tinha televisão. A gente ia sintonizar, isso, o Vieira conta isso, o Aldo Sena conta isso, o Urica conta isso, quase todos mesmo contam a mesma história. Eu, pelo lado da percussão, que era o que mais me chamava a atenção, eu não podia passar perto do terreiro, não podia ver um tambor, não podia ver um batuque, um pitch, o beat da coisa do que já me chamava a atenção. Era um bairro que tinha muita sede, muita gafieira, eu cheguei a ver as gafieiras, que eram de chão, que o pessoal jogava água para não levantar poeira, que era um terreiro, que eles chamavam, que tinha gafieira. E nisso, eu fui me criando e vendo essa coisa da percussão. Quando eu ia sintonizar, eu acabava dando nas ondas tropicais. Aí pegava Luiz Calaf, que hoje eu sei, posso dizer que era o Luiz Calaf. Na época eu não sabia, né? Não tinha nem noção. Sabia que era um ritmo. Não sabia que era merengue, não sabia que era cacicó, que era compá, não sabia que nome tinha aquele ritmo. Para mim era ritmo, era batuque, enfim. E era aquilo que me chamava a atenção.
E as colegas da mamãe falavam sempre para ela assim, olha, esse menino, quando crescer, ele vai ser macumbeiro. Então, a maioria delas falavam isso. Porque aonde eu chegava, eu estava tocando. Aquela coisa do percussionista, que quase todo percussionista também conta a mesma história, de tocar na geladeira, no fogão, na mesa, no corpo, enfim, de pegar latinha para fazer bateria. E assim foi a minha história o tempo todo. Né? Claro, não foi só esse lado que eu tive que estudar. Terminei meu segundo grau, estudei no Justo Sermon, estudei no Moraja Neto, inclusive foi muito bom naquela época, porque como eu tinha essa vibe para o lado da arte e da cultura, né, tinha uma disciplina que era educação para o lar, eu adorava, tinha artes industriais, e tinha um outro que era voltado para a cultura, que era onde pintava, e eu tinha essa vibe, essa coisa de escrever. Eu acho que tudo tem a ver com a criação que a minha mãe me deu, que era muito livre. Eu era muito livre. Né? Eu, com 12 anos de idade, eu usava brinco. Isso tem mais de 50 anos. Eu usava tatuagem, eu usava cabelo grande. Eu gostava de cabelo grande, a mamãe deixava eu usar cabelo grande. Eu fui um dos primeiros moleques da minha turma a usar 2 argolas, e por causa dessa liberdade que ela me dava. Né? Com 11 anos eu estava numa escola de samba, claro, com autorização do juiz que tinha que ter, ou duas pessoas de maior e responsável por mim. E assim eu fui me criando dentro da percussão. E fora isso, vendi saco no mercado de peixe, vendi picolé, eu tomei conta de carro, franelinha, eu fui auxiliar de pedreiro, auxiliar de mecânico. Eu sempre gostei de trabalhar e ter a minha grana, porque foi assim que eu fui ensinado. A mamãe sempre falava para mim, para te ter as coisas e fazer as tuas coisas, tu tem que ter o teu dinheiro, nada de ficar pedindo dinheiro para as tuas ondas. Trabalhei um tempo para um rapaz que exportava, que eles chamam de flores secas, que são esses olhos de boto, essas folhas de açaizeiro, tudo ia para fora, para o Canadá, os Estados Unidos e para o Japão, para fazer artesanato. Trabalhei numa lanchonete chamada Jangadeiro. Com 12 anos eu trabalhei numa transportadora, onde eu fazia serviço de homem de 30. Comecei trabalhando como office boy, chamavam na época, e servente, limpando. E depois fui ajudante do contabilista. E eu sou mutante. Então, o mutante, ele enjoa logo. Ele começa a fazer uma coisa e já quer enjoar, já quer fazer outra, porque assim, aquilo já enjoou e já quer aprender outra coisa. Por isso, um dos motivos, talvez, de eu gostar de percussão seja isso, porque a percussão é infinita. Né? A percussão não dá para te enjoar ela. Porque, primeiro, que ritmo é uma coisa infinita. Instrumento de percussão é infinito. Sempre está surgindo um outro novo, sempre tem alguém construindo outro novo, inventando outro novo. Toquei bateria há um tempo, mas por uma questão de necessidade, de sobrevivência e tal, não era um instrumento que me fizesse eu feliz. E aí tive uma bateria, que foi com o tempo que eu trabalhei como eu comecei como servente numa fábrica de roupa com 17 anos. E aí o dono da indústria, da fábrica, era o Assai de Chefan, que foi prefeito de Belém. Porque aí um dia ele chegou comigo e falou assim, tu queres continuar nessa profissão ou tu queres galgar uma outra profissão, crescer na empresa? Eu digo, olha, não depende de mim, depende do senhor. Aí ele me coloca para fazer umas experiências dentro da fábrica, eu já tinha uma coisa de fazer artesanato. E eu tinha um amigo que eu incentivei ele a fazer umas coisas de hippie. Então, eu indo para a oficina, eu ajudava ele a construir, a serrar, a polir, eu juntava o útil ao agradável. E aí eu acabo me transformando em mecânico de máquina industrial. Isso só no olho, porque os livros todos eram inglês, japonês, espanhol e alemão. Eu não falava nenhuma dessas línguas, eu tinha que aprender no olho. Saio de lá, vou trabalhar numa indústria de fábrica de óleo, aonde é hoje a sede maior do Banco do Pará, que fica em Nascimento Lemos. Aonde é esse banco era uma fábrica de indústria de sabão e óleo que era feito de babaçu. Trabalhei lá. De lá eu pego uma vaga no Teatro da Paz. Pinto uma oportunidade de fazer um curso de agente de portaria, eu vou para o Teatro da Paz. Isso em 78, que foi outra escola. Nisso eu saía no Quem São Eles. Tudo junto. Eu trabalhava na fábrica, saía no Quem São Eles, fui campeão 5 anos pelo Quem São Eles, e ao mesmo tempo eu era do Sol do Meio-Dia. O Sol do Meio-Dia era um grupo, vamos colocar assim, a nível do Quinteto Violado. Só que o Quinteto Violado era muito regional. A gente não, a gente tinha uma pegada do regional, por causa da formação dos outros integrantes, do rock europeu. Aquela coisa do Gênesis, do Yes, do Pink Floyd, né? E eu era o único popular. Eu era o único que não tinha formação nenhuma europeia. A minha formação toda era paraense, amazônica.
por causa dessa questão que eu contei lá atrás da mamãe. Só que nesse meio tempo que eu moro na Pedreira, falo que está tendo um festival, e isso antes do Sol. Isso eu trabalhava na Pony, que era a fábrica de roupa. Aí eu começo a escrever por conta. Quem me inspira a escrever uma letra que eu nunca escrevi? O Dorival Caymmi e o Milton Nascimento. Eu começo a ouvir, e a primeira vez que eu ouço o Milton Nascimento, eu penso que é música de igreja, por causa dos cânticos dele lá de Minas. Mas eu nunca tive problema nenhum com isso. Para mim, aquilo tudo era um aprendizado. Eu começo a escrever. Aí eu conheço o Cuca, que é conhecido como Lobel também, que é o nome dele, na realidade, é Raimundo Nonato. Já morreu há pouco tempo. Tem um festival, eu me inscrevo no Festival do Salesiano do Trabalho. Eu não cantava, né, como até hoje eu não canto, mas eu tinha feito uma música, mas eu não sabia tocar violão. Ele tirou a música para mim, os acordes, e defendeu a música para mim. E eu fiz percussão, sem nunca ter feito, na época. Essa percussão mais para cá, né? Não a percussão popular, não a da escola de samba, do boi, mas uma percussão mais, vamos dizer assim, essa percussão do mundo. Aí eu conheço o Alfredo Reis. O Alfredo Reis tem um grupo chamado Verde no Sangue. Ele gosta do que eu faço, ele acha que eu toco, me dá a maior corda. Eu absorvo isso que toco, porque de toda essa formação que eu tinha, era o que eu gostaria de fazer, porque eu tinha uma coisa assim, todas as vezes que eu ia para um show, eu achava legal assistir, mas eu me senti melhor, o meu espírito se acomodou, ficou mais confortável quando eu subi num palco. Aí eu percebi que eu não era para assistir, a minha vontade era tocar com eles. E aí o Alfredo dá essa corda, eu vou na corda do Alfredo, eu só tinha um bongô nessa época, e muito instrumento de mão, aquelas coisas que sacode e faz efeito. Antigamente era usado muito isso, que era chamado de efeitos, que é usado nos cinemas e na televisão como sonoplastia. São sonoplastas que fazem esses sons, que imitem sons diferentes. Isso depois eu vim aprendendo. Claro que agora eu sei, antes eu não sabia. Era tudo intuitivamente e muito incentivado pelas pessoas. Não que eu acreditasse na época que eu era um grande músico, não. Eu acreditava na possibilidade de fazer e de aprender, que era uma coisa diferente do que eu vinha fazendo. Aí eu vou para o Verde no Sangue, colo no Alfredo, a gente ganha vários festivais, que ele era o rei de festivais. Aí um dia a gente está tocando lá no Valdemar Henrique, inauguração do Valdemar Henrique, 79 mais ou menos. E o Sol do Meio-Dia tinha um problema de percussionista e de baterista. Eles estavam sem baterista e sem percussionista. Aí conseguiram encontrar um baterista, que tinha sido aluno do Rato, eu também fui aluno do Rato, e ele resolve contratar um percussionista. Perguntaram se eu topava, fiz o teste, passei, eles gostaram, né, da onda que eu fazia, e eu acabei ficando no Sol do Meio-Dia. Olha só a história como é que é. Eu começo escrevendo, começo lá atrás, nas manifestações, por cada mamãe, aí começo a escrever, uma coisa que eu nunca pensei em escrever, assim como o desenho, que eu desenhei de 9 até os 16 anos de idade, sem nunca desenhar. Tudo isso, hoje, eu uso nas minhas oficinas. O que eu passei nas manifestações culturais, dos bois, dos pássaros, dos peixes, nos blocos, das escolas de sambas, dos grupos folclóricos e parafolclóricos que eu participei. Eu fui aluno do Adélio Matos, participei do grupo de carimbó que ele formou lá no Marajá Neto. Ele queria até que eu dançasse. Eu falei, não, eu dançar eu não sou de muito dançar. Eu quero tocar aquilo ali. Eu não sabia o nome. Tinha uns 14 anos. E aí fui pro carimbó, pro corimbó, tocar corimbó. Então a minha relação foi toda essa. Quando eu vou pro Sol, é uma outra viagem, porque os caras tinham formação, tanto musicalmente como de mundo. Eu nunca tinha escutado Santana, nunca tinha escutado Black Sabbath, nunca tinha escutado Gênesis. A minha formação era completamente diferente. Mas também não tinha problema. O Odorico me adorava, então final de semana, a família dele ia embora para Salinas passear e ele me levava para casa dele. Pô, Ari, chega mais cedo para o ensaio, que eu quero te mostrar um negócio. E nisso eles foram me formando. Eu fui me formando numa outra escola, que é essa escola do rock europeu. Né? Tinha os que gostavam de Beatles, tinha os que gostavam de Rolling Stones, enfim. E aí eu fui me criando. Depois entra o Walter Freitas, que é uma outra escola, porque saiu a figura que tocava a flauta, entra o Walter Freitas para tocar flauta e tocar violão. Eu entro para a percussão e viro baterista. Então, nesse meio tempo, por exemplo, eles foram me formando, sem eu perceber, num baterista. E eu fui entrando na onda. Porque como eles tinham problema de baterista, eles já estavam sem bateria. Ele estava só eu na percussão. Eu tive que ir para a bateria. Aí tinham comprado uma bateria e não tinha baterista. Aí é quando eu monto uma percuteria, que hoje tem o nome de percuteria, que na época não tinha esse nome.
Nem existia assim. Era um cara que tocava os dois, tocava a bateria, juntava a percussão para junto da bateria para fazer aquelas duas funções. Não querendo limar um ou outro, mas era uma necessidade que tinha na época. E assim eu fui me formando. Quando eu dá em 81, o Sol ganha um dinheiro. A gente tinha um caixinha que a gente fazia, então nós éramos 5, e o sexto era o caixa. A gente tinha uma conta no banco. Quem tomava conta nessa época era o Rafael, o Odorico, Walter Freitas, Luiz Pinto, que é um grande chargista, um grande cartunista, um grande desenhista, no contrabaixo, que tomava conta da parte dos arranjos, tocava os instrumentos de harmonia, e eu de percussão e bateria. Quando cheguei em 81, a gente vai para uma votação. Ou a gente pega o dinheiro e grava um LP, ou a gente pega o dinheiro e viaja pelo Nordeste. Uns optaram por uma coisa, outros optaram por outra, a gente não chegou a denominador comum, nenhum. Acabou que pegamos o dinheiro, rachamos, e acabou a banda. Eu já vivia de música, e também trabalhava no Teatro da Paz. Foi quando eu tive uma outra formação, que foi a formação de música popular brasileira, aonde eu vi uns que já eram velha guarda, e um que era o Pixinguinha. Então vinha um mais ou menos velha guarda, um outro mais ou menos, e o novinho. Tipo, eu vi Djavan começando, Geraldo Vandré, Elba Ramalho, Xangô da Mangueira, Paulinho da Viola, Egberto Gismonte, Hermeto Pascoal. Esses caras eu nunca tinha. Naná Vasconcelos, enfim. Neném de bateria, que é o canhoto. Nunca tinha assistido um cara tocar bateria do lado esquerdo. Para mim era super estranho, mas o cara tocava igual, até melhor que o de direito. Enfim. E aí isso foi me formando. Fora os balés, que eu sempre fui um cabeção. Eu sempre tive a cabeça aberta, nunca tive problema com nada. Então, eu tive essa passagem pelo teatro, né? Trabalhei com cena aberta, trabalhei com experiência, fui o primeiro percussionista de experiência no Verde Ver o Peso. Eu só não viajei, nem me lembro por que motivo eu não viajei. Era um projeto da Funarte, que eles viajaram. Isso em 79, se eu não me engano. Eu tinha muito trabalho, porque assim, Belém tinha pouco percussionista. Os que tinham, eles eram muito presos àquele mundo deles. Então, Dadá, ele tocava muito com o grupo dele. O Gema, o pessoal do instrumental, o Guilherme Coutinho. O Zé resolveu fazer engenharia e largou um pouco a percussão. Aí o Mapio tocava com uma banda realce. Então eu ficava muito preso a uma coisa, eu nunca fiquei preso a ninguém. E eu não parava muito. Por exemplo, só do meio-dia foi 79 a 81. Aí em 82 eu já estou trabalhando com o Walter Freitas e com os Panteras, que uma coisa não atrapalhava a outra. E tocava com todo mundo. Aí com os Panteras eu viajo, que é uma banda de baile, eu viajo e gravo o segundo LP deles de viagem para o Maranhão. Isso tudo nesse meio tempo. Aí eu volto de lá, tenho um trabalho com o Walter. A gente viaja, aquela viagem que eu não fiz pelo Nordeste com Sol do Meio-Dia, eu vou fazer com o Walter, né, que é o Arraial dos Encantes, com o grupo Quenga Prateada. Que pra gente Quenga é uma coisa, lá no Nordeste era outra. Quenga pra gente é um pedaço da cuia, que a pessoa tira, vai um remando e o outro tirando com a quenga a água que vai entrando na canoa. Lá no Nordeste era muito engraçado, que quando a gente vinha, o pessoal dizia, lá vem as quengas, que era as quengas do Arraial dos Encantes. A gente viaja em 84, quando eu volto de 84 ainda, a gente viaja em abril, que foi uma grande escola, a do Walter, porque a gente ensaiava muito, nós ensaiamos janeiro, fevereiro e março. Escola, todo dia. E no dia 1º, todo mundo dizia que a gente não ia viajar, e nós viajamos. E viajamos pelo Nordeste. Uns voltaram de Fortaleza, 2, o Luiz e o Wilson. 3 voltaram de Maceió, que foi o Walter, e mais 2, que foi o Joãozinho Gomes e o Antônio Moura. E eu com Elias, que era o violoncelista, a gente seguiu. A gente fez uma dupla bacana. E a gente segue e vai para Minas, vai para São Paulo. Depois ele se apaixona por uma menina, a dupla se desfaz, segui meu caminho e volto para Belém, final do ano, de 84. Quando eu volto, a gente se reencontra, né, em festivais e tudo, com Eloy. E aí começa o trabalho com Eloy, que é o Liberou Geral, que é o Relaxa Aproveite, é a base, enfim. Que justamente nessa mesma época também está se formando o Guarda-Chuva Achado. É quase tudo junto, de 84, 85, aquela vibe. Aí surge o Porta de Casa, enfim. E sempre tocando com todo mundo, tocando na noite, tocando com grupo de dança. Trabalhei com a Ana Unge, trabalhei com a Sônia Massude, trabalhei com a Clara Pinto, de dança. Trabalhei com uma gringa que era paulista, era Yeta Hansen, foi trazida pela Sônia Massude.
pela Universidade Federal do Pará. E a gente fez um trabalho bonito. Trabalhei com poetas, fiz trabalho de poesia, o cara declamando e eu fazendo percussão, enfim. Eu sempre me coloquei à disposição da cultura e da arte da educação, eu nunca me prendi. Aí, nesse meio tempo, tinha a questão da construção de instrumentos, que Belém não tinha loja de instrumentos de percussão. A única loja que tinha ela fornecia cordas, violino, viola, violoncelo, algumas cordas de piano, palheta para sopros. Não era uma loja muito diversificada, ela era restrita aos instrumentos do Carlos Gomes. E com isso eu comecei a confeccionar alguns instrumentos e comecei a desenvolver um trabalho, isso pela cobrança das pessoas, dizendo para mim que se eu não ia ensinar. Eu digo, rapaz, eu não sei nem para mim. O que eu posso fazer é ir para casa, tentar criar uma metodologia e começar. Aí é quando eu começo, que eu sou percussor nessa área de ensinar geral. Nunca, como eu falei, nunca tive problema com nada. Era geral. Vem a mulher ensinando, não, porque a mulher não, porque fulano porque o cara tem uma deficiência. Não. Para mim nunca existiu essas fronteiras nenhuma. Sempre, era tudo muito aberto. E aí isso eu fui desenvolvendo o trabalho que hoje é uma das coisas que eu sobrevivo, que é a oficina de percussão. Tanto da confecção de instrumento como com a da prática de tocar, porque eu não tenho formação acadêmica. Eu tenho uma metodologia que eu vim desenvolvendo durante esses anos todinho, que eu aprendi com o tempo, cobrança de coisa. Tive um aluno, por exemplo, que ele disse assim, eu não consigo aprender do jeito que tu ensina. Outras pessoas têm facilidade. Vai para tua casa e desenvolve uma outra forma de me ensinar, porque senão não tem como eu aprender. E aí, eu não queria perder o aluno, eu gosto de ser instigado, eu acho legal essa coisa. Eu não sou competitivo com outras pessoas, eu sou competitivo comigo mesmo. A minha grande onda é comigo mesmo. Eu quero ser melhor para mim. E aí eu fui para casa, peguei uma moedazinha de R$1, isso é década de 80, eu acho, e fiz dois círculos, como se fosse dois tambor. E fui tocando em cima da mesa. Aí lembrei que lá atrás, quando eu sintonizava o rádio para poder ouvir outras músicas, eu usava a mesa. E eu comecei a fazer em cima da mesa e transportava para aquelas moedas. O círculo que eu fiz com a moeda em contagem de matemática, tipo assim, 1, 2, 3 ali, 4, e botava mão direita, mão esquerda, botava o D, o E da mão esquerda, enfim, eu fui criando. E ele adorou. E eu mais ainda que eu acabei desenvolvendo uma metodologia que, na realidade, é uma metodologia parecida com a Universal, só que não tem os desenhozinhos, aqueles símbolos que tem, que todo mundo usa. É uma coisa já desenvolvida por mim. Dei aula para mulheres, dei aula para criança, trabalhei com pessoas de presídio, alguns deficientes, tinha pessoas que tinham deficiência visuais, de audição, isso tudo intuitivamente criando fórmula. Comecei a escrever projeto por conta, fui estudando, fui aparecendo as possibilidades de ler, de ver outras coisas, e aí eu fui vendo, e assim eu fui aprendendo a construir toda essa história. Fui capoeirista, tudo isso eu uso na minha vida como percussionista. Aí eu venho desenvolvendo um trabalho que é da confecção, que hoje está fazendo 45 anos, que é de material reciclável, reaproveitável e sustentável. Foi um chamado, porque como eu tocava no sol e eu trabalhava no Teatro da Paz, eu era liberado pelo secretário de Cultura, que naquela época era a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, a famosa SECDET. Aí eu, para compensá-lo, já que ele me liberava, eu fornecia o meu lado artístico para educar. Aí criamos uma oficina de percussão, eu com o Walter Rest, que trabalhava na secretaria, tinha um trabalho muito bonito lá que desenvolvia, chamado Nimoé da Ju, que era um projeto que ele tinha dentro da secretaria, ele era funcionário de lá. E ele sugeriu isso. E aí eu começo a ministrar oficina de percussão para as crianças na confecção de material reciclável, reaproveitável e sustentável, lá no Guamá, Caraparu. Hoje está asfaltado, está a coisa mais linda, mas isso em 79 era tudo ponte. Eu ia de bicicleta da Cidade Nova todo domingo para pagar as minhas faltas, para compor aquilo que eu era beneficiado. Daí começa esse projeto que eu tenho, que hoje está fazendo 45 anos, que hoje eu tenho uma infinidade de instrumentos de plástico. Porque assim, eu tive essa visão do plástico no dia que eu fui comprar um refrigerante. Eu tinha acabado de chegar dessa viagem do Nordeste,
quase não se usava plástico, era muito pouco. Tudo era papel, tudo era saco, tudo era voltado para o papel, ou vidro. Aí eu cheguei lá para comprar, o cara disse assim mesmo, eu não tenho troco. Tu vem pegar o troco depois? Eu disse, não, eu levo. Ele disse, não, tu vai fazer o seguinte. Aí eu nunca tinha visto isso. Ele pegou o refrigerante, colocou no plástico, e eu levei o... Aí eu não entendi aquilo, o plástico no canudinho. Caramba, quando eu vi aquilo, sinceramente, o sentimento que eu tive foi de destruição. Aí, a partir dali, aquilo ficou na minha cabeça. Um dia, ministrando a oficina lá, eu sou um dos percussores lá no Convélio, né? Era o Eduardo Calife, trabalhava lá. E eu estava de passagem, na realidade, em Belém, Macapá. Aí ele pegou e disse assim, vai ministrar oficina aqui no Convélio, mas tu não vai fazer esse negócio de lata. Não. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque agora todo percussionista agora tem um negócio de uma percussão de lata. Eu digo, não. A minha percussão ela é voltada para o plástico. Igual, como é isso? Eu tenho maraca-pad, eu tenho cheque-pad, eu tenho tambor-pad, eu tenho tambor de onça-pad, eu tenho berimbau-pad. Já tinha desenvolvido um monte de coisa com cano PVC, com garrafas, esse lacre da lata de refrigerante da cerveja, vidro quebrado, eu uso como chocalho dentro do... Aí ele ficou assim, né, abismado de ver uma coisa diferente. Eu digo, porque eu também não gosto de fazer mesmice. Eu já tinha feito essa observação da lata, que todo mundo fazia uma orquestra de lata, tudo era lata, ninguém voltava, se preocupava com uma outra coisa. E eu venho desenvolvendo já esse trabalho porque na época era só reciclável. Não se falava em reaproveitamento, que existe diferença entre reaproveitamento e reciclável. O reciclável você constrói, o reaproveitamento você transforma. Você pega, por exemplo, um cabo de vassoura e uma bujudinha. Você corta o cabo de vassoura, pega o lacre, coloca dentro da bujudinha e faz uma maraca. Você recicla. Se tu pega, por exemplo, um balde de lixo, vira ele de cabeça para baixo e toca no fundo dele, tu reaproveitou. Né? E o sustentável é esse material que a gente reutiliza, que é a questão do meio ambiente, que é voltado justamente a transformar o lixo em alguma coisa, ou em arte, ou em cultura, um instrumento, ou em artesanato. E em relação à questão do canto, quando chega a pandemia, eu começo a compor. Fazia tempo que eu não fazia. Eu tenho algumas músicas e tal. Ou eu comecei a compor. Não sei se é baião, se é carimbó, se é batuque, se é marabaixo, não sei. Eu comecei a compor. E começou a vir essa coisa de eu começar a cantar essas músicas. E nisso alguém falou assim, cara, por que tu não canta as tuas músicas? A tua voz não é ruim. E aí pintou uma oportunidade de fazer um curso de canto na UEPA. Eu fui fazer o canto, descobri que eu sou barítono. E aí eu comecei a descobrir que eu tenho essa habilidade, que eu tenho facilidade para entender essa coisa do canto. E hoje eu estou nessa peleja, né, nos editais, para tentar gravar o meu EP com as minhas músicas. E claro que eu posso convidar outras pessoas, mas eu gostaria de gravar com a minha voz. Depois eu fui me acostumando, porque a voz essa coisa do canto é você se acostumar a te ouvir. Mas basicamente é isso, tu tem que te acostumar. Tanto numa entrevista, tanto no canto, tanto, enfim, como locutor, como programador, enfim, tu te acostumar. Tanto para, por exemplo, a maioria dos caras que são hoje, que tem programa na televisão, a maioria deles vieram de rádio. E é isso, aí eu estou hoje nessa luta para gravar, continuar o meu trabalho de pesquisa, que eu também sou pesquisador, e além disso, apareceu mais uma outra coisa na minha vida, na época da pandemia, que foi figurante. Eu descobri que eu tenho uma habilidade para o cinema. Não sou ator, né? Apenas figurante. De cabeça eu não lembro de todo, mas eu gravei na figuração com Condor, Diário de Pilar, foram 5 ao todo. Teve um que é do Adriano Barroso, que eu não lembro o nome agora. Tem um outro que é sobre a imigração. O Psica, eu gravei também, fiz parte do Psica, enfim. E foi mais um canal, né, da arte que abriu para a minha vida. E, além disso, eu fui, em 2018, pelo edital Selma do Coco, eu fui classificado e habilitado, contemplado com o prêmio de mestre de percussão. Isso deu o que falar. Né? Muita gente se bateu com o cotovelo e eu tive que explicar. Primeiro, o que é mestre. Segundo, que é por que mestre de percussão. O mestre é aquele que repassa o conhecimento, a sua vivência. E mestre de percussão, por causa do meu histórico. Eu tive que contar o meu histórico para as pessoas. E quem me julgou não foi em Belém, não foi no Pará, não foi no Norte. Eu fui julgado por pessoas que não me conhecem, que não têm afinidade nenhuma, nem com o Gerson e nem com a Aritanã. Não tem afinidade nenhuma. Então, eles foram julgar para me classificar como mestre de percussão pela história que eu contei para eles, que é a história que eu estou contando aqui,
que é a história que vem desde a minha mãe que me criou até agora. Eu falei um monte de coisa, mas a percussão sempre esteve presente. Eu falo de poesia, eu falo de artes plásticas, eu falo de dança, eu falo de... Enfim, tudo que eu falar, a percussão está no meio, a música está no meio. É o que é o meu forte. Quando foi em 2023, agora eu me inscrevi para mestre de carimbó. Tenho hoje 2 títulos de mestre de carimbó, pela Funarte, de mestre de percussão pelo MINC. Em relação ao nome Gerson, o primeiro nome Gerson é do meu pai de criação. Roberto era de um tio que a mamãe de criação adorava. Silva é dela, Figueiredo é do pai de criação. O Aritanã, quando eu era criança, perguntava o que eu queria ser. Eu queria ser indígena. E eu tive sempre essa história, sempre. A mãe chegou a um tempo de dizer que eu tinha obsessão. Eu digo, não é obsessão, eu gosto. Eu não sei o que é que eu gosto, eu sei que eu gosto. Então eu ia para o museu desenhar, escrever a história deles. Quando eu cresci, eu comecei a ler livros como Mitos e Lendas dos Caiapó, Nossos Índios, Nossos Mortos, do Sidney Possuelo, enfim. E aí li Castanhedo, e fui lendo, para poder ter uma certa conhecimento, uma certa cabeça, uma certa interação com o mundo. Um amigo meu sabe que eu gosto disso. Na época era o Cruzeiro, a revista Cruzeiro. E as irmãs deles compravam, elas tinham a assinatura do Cruzeiro. E ele viu lá alguma coisa relacionada a isso. E tinha um nome lá, que era Aritana. Mas não tinha tio, não tinha nada. A pronúncia dessa forma é Aritana. Aí eu botei um tio, ficou Aritanã. A partir dos 14 anos de idade, eu só me apresentava como Aritanã. E via a reação, era diferente. Quando eu falava Gerson, não tinha reação nenhuma. Quando eu falava Aritanã, tinha uma força muito grande. Primeiro que as pessoas achavam diferente. Diferente o nome e diferente por eu ser uma pessoa diferente, que eles achavam que eu era diferente. Porque tem gente que acha que eu sou branco, por causa dos olhos claros, mas eu não sou branco. Essa coisa de cor, outro dia eu estava falando sobre isso. Eu sou sincero. Eu fui criado, como eu falei, 3 décadas na Pedreira. A Pedreira é uma multicultural. A Pedreira tinha 2 boates, uma de hétero e uma de mista. Eu não ia na de hétero, eu ia na de mista. Eu me sentia à vontade. Isso na década de 60. O nome da boate era Puçanga. Era muito pai d'égua. Eu ia para dançar. Porque as músicas que tocavam na boate do hétero, eu não curtia. Eu curtia ouvir as músicas que rolava na boate mista. Naquela época tinha uma boate mista na Pedreira. Então, a minha relação com essa questão de cor, ela vem, eu começo a perceber muito depois. Eu não via ninguém preto, eu não via ninguém branco, eu não via essa coisa. Como eu tive uma outra criação, e geralmente o preconceito ele nasce em casa, e é verdade isso, eu não via. Eu tinha amigos, por exemplo, que eram negão, eu só vim saber que era negão depois que eu saio da Pedreira e começo a conviver no mundo da sociedade maior. Lá na Pedreira eu não via isso, porque na Pedreira tinha tudo, que você pode imaginar. E tudo misturado, e tudo junto, tudo misturado. E não tinha essa coisa. Eu só comecei a não ter preconceito, mas a ver de forma diferente as pessoas por esse intermédio. Essa mudança de comunidade. E o nome, eu começo a adotar esse nome para mim. O nome, nunca tinha tido um apelido, era um apelido que vira nome artístico e ficou muito forte. Então, quando alguém me chama de Gerson, essa pessoa me conhece há 50 anos atrás. Porque o nome Aritanã já me carrega, já faz milhões de anos. Já contei do Pavulage, que eu sou fundador, junto com o Rui Baldez, o Ronaldo Silva e o Júnior Soares, em 1987. Depois a gente chama outros para nos ajudar, porque deixou só de passear na praça, entra no Valdemar Henrique, e precisava ter um pouquinho mais de música. E aí é quando eu canto algumas músicas, não muitas, acho que umas 2. O Rui cantava mais, Ronaldo também, Júnior, até o Nazaco cantava, porque o Nazaco é que partiu o boi. O bacana de todas as músicas que a gente cantava era quando o Nazaco cantava Vamos Repartir o Boi, que era a música mais engraçada, emblemática que tinha na época, né? E o Marinaldo no sax e o Luiz Pinto, que era do Sobe Meio-Dia no contrabaixo. Basicamente isso. Gravei, né, e toquei com a maioria dos artistas de 60 para cá, Lucinha Pasto, enfim, Marco Monteiro. Só não cheguei a tocar com a Fafá, porque a Fafá saiu na minha frente
E eu já venho depois dela. Mas é isso.